Muito bem, estamos começando então mais uma aula da disciplina focada em banco de dados do curso de Engenharia de Software, tá? Vamos lá para o quadro então, por gentileza. Aí a nossa disciplina, né? Tecnologias aplicadas ao banco de dados para desenvolvimento de software. Bom, até aqui vimos já muita coisa bacana, né? Apresentei para vocês as ferramentas na primeira aula, né? Na segunda aula a gente já viu aí a apresentação dessas ferramentas na parte prática e nós fomos evoluindo aí então para o banco de dados. Destrinchei ali para vocês o esquema de relacionamento das tabelas, né? Expliquei como estavam feitos todos esses relacionamentos entre elas, partindo então de um banco relacional. E agora a gente vai ter a última aula agora que a gente vai falar sobre o código desta aplicação. Então, na verdade, eu quero mostrar mais as duas funções para vocês, a função de pedido, tá? E a função ali do resumo do pedido. Então, aí a parte 5 aí, né? Já a quinta aula que a gente está falando aí sobre os códigos fontes. Perfeito? As tecnologias abordadas, né? São essas 5. E aí, vamos lá para a parte prática. Vamos lá no Note, então. Já vai aparecer de cara para você aí a questão do HTML. E aí a gente vai continuando, então, a nossa conversa, certo? Bom, a função que está aqui em cima, vou dar um pouquinho de zoom aqui. A função que está aqui em cima, que foi a função de seleção do banco, né? Nós já detalhamos bem, expliquei para vocês também aqui a parte onde ele está mostrando ali o estoque, né? Onde ele mostra lá o disponível e o indisponível. Falei que isso aí estava no código e realmente está, né? Então essa parte aqui que está cuidando desse detalhe. Simples aqui, né? Só um if maior que 0, disponível. Caso contrário, escreve lá indisponível. Então não está no banco isso, está no sistema. Aí aqui embaixo eu tenho uma outra function que é do pedido. Repare que isso aqui, ó, nós estamos tudo dentro da mesma classe. Ó. A classe é produtos. Tá? Então essa classe ela começa aqui, ó. Se a gente pegar aqui, deixa eu ver o cursor, ó, ela vai até lá embaixo, ó. Tá? Então tudo isso que você está vendo aí, deixa eu arrastar isso, ó, tá dentro da classe, certo? Dentro da classe de produto. E olha só que bacana, eu acabei de ver aqui, ó, tem uma function, ó, inserir cliente. Tá? Não tem nenhuma tela que chama ela, mas ela está programada aqui já, só que está inserindo aqui um cliente fixo, né? Que é aquele José Carlos, ó, que estava lá, tá vendo? Então já tinha rodado esse cara aqui, eu fiz aqui dentro do sistema. E eu tenho também, eu acho que aqui um de produto. Ah lá, tá vendo? Tem aqui também um produto. Uma função aqui do insert produto. Então, tanto esse inserir produto, tá vendo? Tá tudo fixo aqui, ó. Tô passando aqui os valores fixos, ó, certo? Então, eles não estão programados direitinho com a interface. Então, outro desafio aí, né? Fazer uma interface e fazer funcionar, né? Legal também. Voltando, então, vamos lá na inserção do pedido, ó. Que é esse código aqui. Vamos lá, começando linha a linha, o que ele está fazendo nesse código. A primeira linha, então, ele faz um require once, que vai fazer a conexão no banco. Isso que eu já mostrei na função buscar ali, que é a função que ele vai, na verdade, detalhar ali tudo que está, todos os produtos na tela, tá? E aí ele trabalha com sessão, ó, ele starta a sessão aqui. Essa sessão aqui, justamente, é para comitar só no final, tá? Então, olha só, o pedido... Primeiro a gente vai inserir uma tabela, um registro no pedido. Então o que está sendo inserido aqui, ó, no ID CLI, no ID for e no status, tá? É um valor fixo aqui, ó, por enquanto, né? É o 1 e o E, tá? De pedido emitido. Minto, esse daqui tá inserindo no ID... na tabela de pedido, só que isso daqui são campos do ID do cliente, do ID fornecedor e do status, tá vendo? Como o ID cliente e o ID fornecedor nós já temos cadastrados lá no banco, então ele vai pegar sempre um. Então ele está inserindo aqui um cliente fixo sempre um. Isso também
em um sistema você vai ter que tratar, tá vendo que ele está de forma fixa aqui, ó, tá vendo? Ó, 1 e o E, tá? Se eu quiser colocar 2 aqui, ele ainda vai funcionar, porque lá no banco eu ainda tenho, olha só, no banco, na tabela de cliente, eu ainda tenho cliente 2. Ó, se eu colocar 3 ali, já vai dar erro. Beleza? Porque ele não vai conseguir encontrar aqui, vai dar pau no sistema. Tá, aí ele vai para o pedido em si. Executou aqui o SQL insert, o ID, tudo certinho e tal, e entrou no laço, tá? Então ele vai trabalhar com a seção, e aí ele vai pegando aqui, ó, o produto, né? Ele vai pegar o I mais 1, então ele vai sempre jogar aqui um código a mais, a quantidade, certo? E ali aqui, ó, adiciona os produtos à tabela item de pedido. Então é o insert into item do pedido. É aqui que ele vai fazer a inserção dos itens. Perfeito? Por que está dentro de um for? Porque eu posso ter mais do que um item para aquele pedido. Então ele vai ficar rodando aqui. Até que não chegue o fim dos produtos comprados, que nem no último pedido você viu ali, a gente fez um pedido para comprar 2 produtos. Certo? Então eu tenho que lançar esses 2 itens que eu estou comprando, que na verdade são 2 produtos, que estão vindo da tabela de produtos. Mas eu lanço na tabela de item. Na tabela de produto ela fica o cadastro lá. Na verdade eu mantenho, né, esses produtos, tá? Mas é aqui que eu insiro. Tá, aí aqui o que está acontecendo? Carry insert into item do pedido, eu estou inserindo o pedido. E no final, olha só, ele faz um update aqui, tá? Na tabela, ó, update na tabela de produtos no campo estoque. Então, olha só, aqui é a outra funcionalidade que estava ligada lá ao estoque. Aqui que ele faz o decremento. Então, ele faz uma atualização na tabela de produtos no campo estoque, tá? E ele faz esse cara aqui, ó, o estoque atual, beleza? Que está lá dentro de produtos, menos a quantidade que está sendo vendida, que está controlada aqui, ó, tá? Então, nesse campo quantidade, eu já tenho como saber aqui quantos itens daquele produto ele está comprando. Então, se no meu estoque lá tiver 50, estiver comprando 3, ele vai fazer 50 menos 3, vai gravar 47, onde, ó, sempre colocando o where aqui, precisando ali alterar para todos, né? O where ID produto igual ao produto em questão, ao produto que ele está inserindo aqui no momento, tá? Chegou aqui no final, né, do for, ele vai voltar mais uma vez, vai testar se existe outro produto para ser inserido na tabela de itens do pedido. Ó. Novamente, ó, a tabela que está sendo controlada aqui é a tabela de itens do pedido. Se tiver, ele vai inserindo novamente. Aí depois ele para a seção aqui, a section, ok? E vai evocar aqui, ó, o pedido.php, tá? Esse pedido.php é uma tela que ele vai mostrar ali onde está o resumo do pedido. E aí ele mostra na tela, certo? Ó, ele retorna, na verdade, aqui o ID que foi inserido, o ID do pedido. Isso aqui é tudo para ele conseguir, então, mostrar no resumo. Vamos lá ver, então, a última função aqui, que é a função, na verdade, do resumo. Uma vez o pedido inserido na tela, aí a função do resumo, ela vai funcionar basicamente igual à função da busca do pedido lá em cima, que a gente viu na outra aula, tá? Então ele vai fazer um select, porque os dados, pensa comigo, os dados eles já estão no banco, então nós já inserimos o pedido, a gente já foi lá na tela, no sistema, já foi verificado a quantidade de estoque, já foi colocado no carrinho, eu fui lá e cliquei no finalizar pedido. Quando eu fiz isso, ele rodou essa outra função que a gente estava conversando aqui, que era a função do pedido. Então, ele já foi lá, inseriu um registro referente ao pedido na tabela de pedido e inseriu o número de produtos necessários na tabela de item pedido dos itens que você está comprando, que o seu cliente comprou. Ok? Então, já está gravado. Vamos lá no Note comigo de novo aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Aí eu só preciso buscar do banco. Então é um select, ó, aqui novamente trabalha com sessão, require once fez a conexão do banco, chegou aqui, vai fazer um select, olha só de qual tabela, ó, de novo, ó, tabela que ele vai pegar aqui, ó, tabela marca, tabela de produtos,
e a tabela de categoria, justamente para, né, mostrar ali quais produtos que foi comprado. E aí ele vai mostrando, ó, olha só no código do pedido, qual é o parâmetro que ele vai jogar na tela, ó. Tá vendo aqui, ó, cifrão ID, exatamente o mesmo, ó, que ele está retornando aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Ó, é esse cara aqui, ó. Então por isso que ele aparece lá no final o código do pedido na frente, tá? Então a gente tem como saber isso aí. Qual o número do pedido que ele está pegando lá do banco, né? Para mostrar aqui. Na verdade aqui a gente não pega do banco, aqui a gente pega da tela mesmo. Escreve lá produtos uma vez só. Ó, esse aqui está antes do while, tá antes do laço. Se eu quisesse que ele escrevesse essa linha aqui, né? Toda vez que tem um produto novo, eu colocaria essa linha aqui, ó, né? Toda essa linha aqui, eu colocaria aqui dentro do laço. Aí a cada produto ele escreve produtos, né? Um pouco maior em negrito aí, porque é o H2. Na verdade aqui não está em negrito não, mas é o H2, tá? Então é um tamanho maior. Perfeito. Aí ele vai mostrando aqui, ó, o nome, ó, tá pegando aqui o nome, tudo da tabela de produto, né? Tá? Ó, pedido, né? Pedido aqui, deixa eu ver. Ó, pedido, certo? Aqui em cima. E aí aqui ele vem e faz o fetch object e joga pro pedido. Então, na verdade, aqui os campos do produto. Então, ele colocou o nome, descrição, tá vendo? A categoria, todos os campos da tabela de produtos. Marca, tá? E o preço. O preço saindo aqui também. E a quantidade ainda. E o total, olha só o total. Ó, o total, ele está colocando também assim, ele está colocando também o total aqui. Como que ele faz isso? Ele consegue fazer isso por quê? Porque tem um acumulador aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um mais igual? Então, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, total, recebe total, mais o que está chegando aqui no total desse item. Então, ele vai fazendo aí um acúmulo, né? Por isso que ele vai mostrar, então, essa variável, o conteúdo dessa variável aqui no final, ó, tá apresentando aqui, e ele vai sair, então, o total da minha compra. Caso não for possível, ele vai mostrar lá, ó, erro, nenhum pedido foi selecionado. Perfeito. Bacana demais aí essa parte de codificação. E aqui, continuando, são as funções, né, que eu falei que nós tínhamos inserido aqui, mas que não tem tela para programar ainda. Mas, né, você pode inserir isso aí no código. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais alguns testes, vamos voltar lá no sistema e vamos trabalhar um pouquinho mais aí com a parte dos pedidos. Olha só. Verificando aqui o carrinho, continua vazio, vamos inserir um pedido novo, tá? Vamos lá. Vamos comprar aqui mais itens do produto que nós cadastramos, que é o test base. Vou adicionar ao carrinho, agora eu tenho 6, tá? Vamos testar mais uma vez se o procedimento de travamento aqui, né? Ele está funcionando para esse produto que a gente cadastrou depois. Então tem 6 aqui no estoque. Eu vou querer comprar 10. Não pode deixar, né? Vamos lá. Ok. Aí, beleza, ó, erro. A quantidade deve ser compatível ao estoque. Voltei lá. Não pode ter acontecido nada, né? Então, se eu olhar aqui o meu carrinho, perfeito, tem que estar limpo ainda. De novo. Agora eu quero comprar 5. Vou deixar só um no estoque desse item aí. Vou dar um ok. Vou lá no meu carrinho. Ó. E agora eu vou fazer essa compra, né? Eu vou finalizar esse pedido somente com esse produto, tá? Então, eu vou finalizar o pedido aqui. E aí, essa tela é exatamente, né, o que nós estávamos vendo lá, tá? Na função ali da impressão do resumo, certo? Então, essa tela aqui é exatamente o retrato desse código que eu estava apresentando para vocês. Aqui em cima, que é o resumo, function resumo. Tá vendo aqui, ó? Produtos, descrição, categoria, marca, olha lá, quantidade, ó. E lá no finalzinho, ele vai mostrar, ó, valor total, 2 pontos, espaço. É o que ele está mostrando ali, ó, valor total, 2 pontos, espaço. E o totalizador está na linha de baixo, né, nessa variável aqui. Então, ok, está funcionando. Comprei 5 itens, né, a quantidade aí, 5, custava 25, 125, pedido 61.
lá no meu carrinho limpo novamente. Vamos lá para o banco para a gente consultar então estoque, para ver se ele decrementou e consultar o pedido. Então primeiro, aqui a tabela de produtos. Vamos lá, tabela de produto. Beleza. Vamos ver aqui já, ó, lá o item produto 5. Não precisa nem dar select, ó, já está aqui, ó. Ele já decrementou. Tá vendo? O estoque aqui já tem um mesmo. Perfeito, está funcionando. No sistema lá, ó, tá mostrando 6 ainda, porque eu não dei refresh, né? Se eu der um atualizar aqui, ó lá, ele já vai atualizar do banco, já pegou certinho. Então tá funcionando. E agora vamos ver lá o pedido. Que número que era mesmo? Era o 61, né? Tabela de pedido. Vamos lá embaixo, já está aqui feito, né? Tá aí o pedido 61, né? Ó, o ID do cliente é sempre o mesmo, né? A gente viu que ele está colocando fixo lá na verdade, por isso que é tudo 1 aqui, né? O ID do cliente é sempre 1 e o ID do fornecedor sempre 1 também. A data de compra e o status também é fixo, sempre o E lá. Perfeito? Se eu quiser mudar também é simples, né? A gente já viu até onde que muda lá na parte do código, na parte da codificação. Beleza? Ok, certo. Vamos voltar lá para o pedido no index aqui. Ó, o index, na verdade, a gente já tinha visto, né? Até que nós colocamos aqui o nome da disciplina, ó, a gente alterou o nome da disciplina aqui do curso. Só que o do carrinho, né? Parece que ficou errado ainda, né? Olha lá, o do carrinho, vamos ver aqui o do carrinho. PHP... Do carrinho, O do carrinho não é aqui, na verdade, que tem que trocar. Acho que é o carrinhos busca. Vamos lá no controller. Carrinho busca. Isso. Aí ele vai chamar, ó, carrinho.class.php. Tá lá no model. Então vamos lá no model. Carrinho.class.php. Você viu que é tudo ligado aqui, né? Um chama a outro. Ó, essa aqui são as funções do carrinho. Tá vendo? Então a gente pode dar uma olhada nessas outras funções aqui também, tá? Deixa eu só achar aqui a parte do programação. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl F aqui. No arquivo. Tirar um pouquinho o zoom aqui, que senão... Ah, tá aqui embaixo. Opa, não quero escrever aqui. Quero dar Ctrl F. Ctrl F. Não, também não está aqui não. Bom, enfim, eu estava querendo trocar. Deixa eu não salvar aqui, porque senão... Não salvar. O que eu estava querendo trocar é aqui, ó, porque quando você clica no carrinho, ele está aparecendo ainda o programação web, tá? Mas beleza. Bom, eu acho que é isso aí, né? Foi cumprido o objetivo de mais essa aula, tá? Mostrei aqui diversas funcionalidades para vocês. A gente já destrinchou também bastante o código-fonte aqui, tá? E aí eu espero você, então, na próxima aula, para a gente fazer o encerramento, então, da disciplina, né? E a gente conversa, faz aquele brainstorm como a gente faz de todas as outras, tá? Um grande abraço e até lá.